Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula 28, falando sobre o Windows 10. Nessa aula nós vamos falar sobre a operação renomear. Pessoal, quando nós acessamos o explorador de arquivos, que é o gerenciador de arquivos e pastas do Windows 10, nós temos algumas regras que nós temos que cuidar quando vamos renomear, dar um outro nome a um arquivo ou uma pasta. Isso significa dizer que alguns caracteres nós não podemos utilizar, como barra, contra barra e a barra vertical. Não podemos usar dois pontos, asterisco, ponto de interrogação, aspas duplas, e não podemos usar o sinal menor e também não podemos usar o sinal maior. Quer dizer, esses 9 caracteres que eu mostro aí não podem ser utilizados quando eu vou dar nome aos arquivos ou pastas no Windows ou quando eu vou renomear. E aí tem um ponto muito interessante nisso. Quando eu tentar usar algum desses caracteres, observa o que aparece aqui, ó. Eu tentei dar um outro nome para esse arquivo e eu tentei colocar uma barra. E aí o próprio Windows me disse, os nomes de arquivos não podem conter nenhum dos seguintes caracteres. Então se eu tentar usar algum desses caracteres, os nomes de arquivos e pastas no Windows, quando eu vou renomear, ele mesmo já me diz que eu não posso, e aí eu não consigo progredir se eu não usar somente caracteres válidos, né? Pois bem, se a gente sabe disso, pessoal, então vamos pensar numa outra historinha. Quais são as formas mais comuns que nós usamos para renomear arquivos e pastas no explorador de arquivos do Windows 10? Nós podemos clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo e no menu que se abre, escolher renomear. Nós podemos aplicar um duplo clique bem pausado, dá um clique, espera um pouco, outro clique, que também permite abrir a caixa de texto para renomear. Podemos clicar na guia Início do explorador de arquivos ou ainda usar a tecla de função F2, que é uma das mais cobradas em provas para renomear. É muito mais comum pedir a tecla de atalho do que as outras opções. Então observa comigo aqui, na prática, quando a gente está aqui no explorador de arquivos, se a gente então clicar com o botão direito do mouse, abre esse menu e uma das opções desse menu é justamente o renomear. Então pode ser com o botão direito do mouse, certo? Uma coisa importante. Na mesma pasta, os arquivos não podem ter o mesmo nome e extensão. Então, numa mesma pasta, o arquivo não pode se chamar texto.docx e o outro também texto.docx, só se eles tiverem pastas diferentes. Mas na mesma pasta, eles não podem ter o mesmo nome e extensão. Podem ter o mesmo nome com extensão diferente, né? Então, vamos só pensar nisso. Ó. Quando eu tento renomear um arquivo, e aí o que acontece é que muitas vezes a gente até tenta arrastar um arquivo para uma pasta ou renomear ele e já existe aquele nome. E aí o próprio Windows diz, deseja renomear esse arquivo que ora eu tentei chamar de curso.pdf, como aula2.pdf, porque ele era curso.pdf e eu tentei renomear para aula.pdf. Mas a aula.pdf já existia nessa pasta. Então ele está perguntando se eu quero renomear para aula, abre parênteses, 2, fecha parênteses, .pdf, porque já tinha um arquivo com esse mesmo nome e extensão. Né? Agora, na mesma pasta, então, os arquivos podem ter mesmo nome com extensão diferente, nome diferente com mesma extensão ou ainda nome e extensão diferente. Aí tudo bem, aí pode, né? Bem, aqui eu mostro para vocês então o meu explorador de arquivos, onde a gente pode a qualquer momento selecionar o arquivo, pressionar F2 para renomear, ou ainda clicar com o botão direito, pedir para renomear. Aqui na própria guia Início, nós podemos clicar com a opção renomear também. Vamos fazer questões de prova sobre esse assunto? Acompanhe aí na tela a primeira questão que diz assim, o assistente administrativo do SAMU está trabalhando em um computador cujo sistema operacional é o Windows, em português, sem auxílio do mouse. Para que esse assistente possa renomear um determinado arquivo ou pasta, ele deverá selecionar o arquivo ou pasta e usar a tecla. Aí veio ali letra A, F1, letra B, Ctrl, letra C, Alt, letra D, F2. Como era para renomear, a tecla correta aqui é o F2, como a gente viu. O F1 é para ajuda, o Ctrl permite fazer seleção intercalada, ou quando eu arrasto o arquivo e pressiono Ctrl, ele copia arquivos. E o Alt é muito utilizado quando eu arrasto um arquivo, pressiono Alt para criar atalho. Mas para renomear mesmo, é o F2 aqui no Windows ou no explorador de arquivos do Windows 10. Vamos fazer uma outra questão sobre esse assunto, acompanha comigo. Selecione da lista a seguir o único nome de arquivo inválido no Windows 10. Observa, para saber, tem que lembrar dos caracteres que eu não posso usar. Aqui diz letra A, será que pode .txt? Pode, nada proíbe botar acento. Será com H que pode .txt? Não pode. Essa é a resposta, porque quando eu vou renomear, eu não posso usar os seguintes caracteres, entre eles o ponto de interrogação não pode ser utilizado. Por isso, quando eu tento usar o ponto de interrogação, ele me disse, os nomes de arquivos não podem conter nenhum dos seguintes caracteres.
Então a resposta é a letra B, não pode, ponto de interrogação. Será que pode? Espaço em branco pode. Será ponto que? Ponto pode? Pode, porque pode ter ponto. Professor, mas pode ter ponto até no nome do arquivo e não só como separador de extensão? Pode. E aqui embaixo uma tentativa de fazer uma pegadinha, pode sim, underline, e aqui parece que tem duas extensões, mas não tem. É que ele botou .txt e só o último txt é que é extensão. Esse .txt faz parte do próprio nome, que ele resolveu colocar .txt dentro do próprio nome. E pode. O que não pode é 2 pontos, mas ponto final pode, inclusive no próprio nome, não tem problema nenhum. A única que não pode aqui, então, de acordo com a lista dos caracteres que não podemos usar, é de fato o ponto de interrogação. Beleza, pessoal, mais um assunto importante aqui dentro do Windows 10, o renomear. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal, lembrando de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!